mais uma noite, todas são a última. Deixa-me estar com os meus e com a minha música. Mataram mais um poeta. Eu vim de Braga, deixa a porta aberta. Tu vira bilhete se quer escutar essa meta. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Conversas de Porta Aberta. É sempre um prazer estar aqui a fazer-vos companhia, assim como eu aprecio muito a vossa companhia. E quero agradecer a todos aqueles que têm vindo aqui ao canal, têm visto os episódios, têm-me dado o feedback fantástico que vocês me têm dado aqui. Aquilo que eu pretendo fazer com esse mesmo feedback é melhorar sempre de episódio para episódio, não só o conteúdo, mas também a qualidade do episódio em si. Por isso agradeço-vos do fundo do coração. E já sabem, se puderem seguir aqui o canal, se puderem deixar os vossos comentários, se puderem deixar também o vosso feedback e seguir o canal mais uma vez, agradeço-vos do fundo do coração, pois isso poderá ajudar-nos sempre a crescer aqui a nossa plataforma e também podermos trazer convidados que vocês irão certamente gostar, assim como eu também, pois o fruto disto que eu tenho feito é não só para vocês, como também para mim, para poder aprender um pouco sobre os assuntos que vocês me propõem e assim como com os convidados que nós vamos trazer. Vocês já sabem, todas as semanas, antes de termos um episódio no ar, eu faço sempre uma caixa de perguntas no nosso Instagram, por isso façam favor de ir ao nosso Instagram todas as semanas para poderem deixar as vossas perguntas. Os temas serão sempre variados, serão sempre algo que eu deixo ao vosso critério, pois eu também quero aprender sobre os mesmos temas que vocês propõem as perguntas e é mesmo isso, família. A primeira pergunta foi feita aqui pelo Ruben_Tiago, shout-out aí para o meu mano Ruben, um grande abraço aí para Aveiro, estamos juntos. E a pergunta do Ruben foi: quais seriam os conselhos que darias a alguém que pensa em emigrar para a Suíça? Abraço. Primeiros conselhos que eu poderia dar aqui, eu já falei isto em episódios anteriores, o primeiro deles é sem dúvida alguma a língua, ok? Mas antes de chegarmos à língua, eu vou dar outras coisas, ok? A primeira coisa será então uma análise do local onde vocês pretendem ir devido a muitos outros fatores. Claro, mas quando eu digo uma análise do local é o quê? Eu tenho reparado que muitas vezes há pessoas que vêm para a Suíça e não estão sequer prontos ao choque de realidade que vão ter aos sítios que vão. E eu vou dar um exemplo. Há 1 ano e meio, quase 2 anos, eu estive em Gstaad, ou seja, fiquei numa zona completamente diferente de onde eu estou agora. Gstaad é uma zona muito mais calma, ok? Muita gente até diz que são as montanhas. É uma zona que é extremamente rica, por assim dizer, é onde muitos famosos costumam ir passar férias, ok? E é uma zona onde nem existe praticamente prédios, vocês só têm chalés, ok? Eu vou deixar aqui uma imagem do que é que são esses mesmos chalés. E é um sítio onde que é tão pequeno, mas tão luxuoso ao mesmo tempo, onde vocês têm lojas da Louis Vuitton, lojas da Chanel, lojas da Dior e por assim adiante, porque vêm muitos famosos, muitas celebridades, pessoas com muito dinheiro que nem precisam de ser necessariamente famosos, onde também procuram um refúgio nessas mesmas montanhas, porque é uma zona super tranquila, super calma, onde podem ter uma qualidade de vida com o tempo que têm lá, muito tranquila. Se vocês forem um jovem como eu, por exemplo, e vocês quiserem emigrar para a Suíça e forem para uma zona dessas, vocês vão ter um choque cultural muito grande. E posso quase dizer que não importa o sítio de onde vocês vêm de Portugal, ok? Porque é mesmo muito tranquilo, vocês lá não vão ter acessibilidade a shoppings e discotecas e bares e essas coisas todas como vocês têm em Portugal, ok? Ou seja, o choque cultural vai ser muito grande, e quando eu digo que vocês têm que fazer uma breve análise do sítio para onde vocês querem emigrar quando vêm para a Suíça, é exatamente por causa disso. Se vocês estão habituados a um estilo de vida ou não só um estilo de vida, mas também, por exemplo, saírem de casa, verem bué da gente, ou ver não necessariamente muita gente, mas verem pessoas, circulação, vocês neste tipo de sítios vocês não vão gostar tanto, ou vão ter uma dificuldade maior em adaptar-se, ok? Por isso, eu sugiro que façam sempre uma análise do sítio para onde vocês vão, para perceberem também a região, perceberem a atividade da região, se será algo que provenientemente poderá vos agradar ou não, e se vocês souberem isto de avanço, só terá vantagens para vocês para não terem esse mesmo choque.
principalmente nos casos onde as pessoas imigram sozinhas, ok? Isto é extremamente importante. Mas um dos fatores também muito importantes, logo a seguir a este, ou até no mesmo patamar deste, é a língua. Seja francês, seja alemão, seja italiano. Eu não vou falar do romanche, porque o romanche é a língua que é menos falada na Suíça, como já falei no episódio anterior. Falo sim destas três porque são as mais utilizadas. E é assim, se vocês vierem para a Suíça com uma boa base de língua do sítio onde vocês vão ter uma melhor oportunidade, ok? Não só profissional, mas também de se poderem adaptar às pessoas e à cultura. Vai ser muito mais fácil. E ninguém está a dizer que vocês... Claro que se vocês vierem para aqui a saber falar fluentemente uma dessas línguas, perfeito. E neste caso, no sítio onde vocês vão, é ótimo, é perfeito, porque a vossa oportunidade e a dificuldade que a maior parte das pessoas têm quando imigram, vocês não a vão ter, e isso só vai fazer com que tudo o resto seja muito, mas muito mais fácil para vocês. A linguagem é certamente uma das barreiras mais importantes, e eu aconselho vivamente às pessoas que de avanço querem vir para cá, a aprenderem a língua então do sítio para onde acham que querem ir. Ok? Seja italiano, seja o alemão, seja o francês. Em Portugal, nós, na maior parte dos casos, temos a opção de poder estudar o francês na escola, o que vai facilitar maioritariamente a compreensão. A fala é sempre algo que depende de pessoa para pessoa e também depende sempre da prática que temos. Porquê é que eu também falei no local? Porque, imagina, de cantão para cantão aqui na Suíça, uma coisa que difere muito. Uma das coisas que difere muito, que eu já vou falar das outras, é, por exemplo, os valores de seguro de saúde. Para quem não sabe, aqui na Suíça o seguro de saúde é obrigatório. Vocês são portugueses, têm o cartão de cidadão, vocês podem viajar para a Suíça apenas com o cartão de cidadão, sem o passaporte, e isto faz com que vocês possam estar cá num período de 90 dias, sem problema nenhum, sem trabalho, como se fossem então turistas, ok? Se vocês quiserem ficar mais do que esses 90 dias aqui na Suíça, vocês vão ter obrigatoriamente ter um permisso ou um permis, como se costuma dizer em francês. Normalmente os permis, os primeiros que são dados a quem vem cá trabalhar, são o permis L, que é válido por 1 ano, ok? E é renovável sempre todos os anos, este permis, e ele é renovável com base em se vocês têm trabalho, se não têm, o que é que vocês andam a fazer aqui na Suíça, que é uma medida de controle de imigração muito, muito eficaz e muito boa. E depois tem o permis B, ok? Só vamos falar do permis L e o permis B neste episódio porque são os mais comuns, ok? E os mais fáceis para eu vos explicar e aqueles que são mais utilizados por nós portugueses aqui na Suíça. E como eu estava a dizer, o permis B depois é renovável de 5 em 5 anos e uma das coisas mais importantes para existir esta mesma renovação é se vocês estão a trabalhar, se estão empregados. E, como eu estava a dizer, é um controlo de imigração muito, muito utilizado aqui na Suíça e eu acho super importante vocês saberem isto de avanço, porque vamos supor que vocês vêm para a Suíça, estão cá aos 90 dias e não arranjam trabalho, consequentemente, aquilo que eu vos aconselho é vocês voltarem a Portugal durante nem que seja um curto período de tempo, ok? E depois voltarem então para a Suíça e continuarem essa mesma pesquisa de trabalho. O que vai acontecer em 90% dos casos ou 100% dos casos é que vocês até vão acabar por ir antes, porque, como vocês sabem, a Suíça tem um custo de vida bastante alto, mesmo que vocês ainda não tenham um seguro de saúde, e lá está, se vocês estiverem aqui sem trabalho, será muito, muito complicado vocês conseguirem sustentar esse estilo de vida. Quando eu estava a falar então dos valores de seguros de saúde, que variam de cantão para cantão, ok? No episódio anterior também falamos um pouco sobre o que é que são os cantões, por isso já sabem. Variam bastante as mínimas e as máximas, por isso também é muito importante quando vocês analisam o local onde vocês querem emigrar aqui na Suíça, terem em conta este aspecto também, porque após estes 90 dias, se vocês tiverem um contrato de trabalho e se conseguirem então obter um permisso para poderem trabalhar, ok? Que às vezes até podem não conseguir nem o L nem o B e terem uma autorização da empresa para poderem trabalhar aqui na Suíça durante um tempo específico que a empresa, pronto, acaba por estar responsabilizada. Se vocês tiverem então a questão aqui do seguro de saúde, mediante o local onde vocês
vocês vão estar pode ser ou bastante alto ou bastante baixo, isto vai depender do local onde vocês estão e, como é óbvio, vai ter também sempre em base ao local onde vocês estão ou se o salário se caracteriza também em relação a esse local, porque de cantão para cantão vocês também vão ter estas variações de salários mínimos mediante os setores ou as indústrias onde vocês trabalham. Normalmente, lá está, se vocês estão num sítio onde o salário vai ser maior, normalmente, generalizando, o seguro de saúde também vai ser maior, assim como outras despesas básicas de sobrevivência também vão ser maiores. O supermercado, pequenas coisas também vão ser maiores. Agora, se vocês forem para um sítio que o custo de vida seja um pouco mais baixo mediante aquilo que é a Suíça, não é? Normalmente os seguros de saúde também vão ser por consequência mais baixos, porque os salários também vão ser mais baixos, etc, etc. Quando vocês fazem uma análise do sítio onde vocês querem vir para a Suíça, é muito importante ter isto em consideração, e não é só pelos seguros de saúde, também é pela língua, como eu falei há bocado, e por outras questões que já vamos falar. Outra coisa que também é muito importante verificarmos aqui é os valores das rendas. As rendas aqui na Suíça são completamente diferentes de Portugal, porque lá está, recebem mais dinheiro, mas há uma coisa que é muito importante e é muito curioso aqui na Suíça. Na maioria dos casos, ok, eu não vou falar por todos os casos, mas na grande maioria dos casos, vocês aqui na Suíça, quando alugam um apartamento, quando alugam uma casa, vocês já têm as despesas incluídas no aluguer. Em Portugal isso não acontece. Na grande maioria dos casos, ou no padrão das situações, isso não acontece. Aqui na Suíça não. Por exemplo, a água e a luz normalmente já vêm... não, aliás, nem é a água e a luz, se não me engano é só a água. Depende dos casos. Há casos onde vocês vão terem a água e a luz, se não me engano, e em grande maioria dos casos acho que é só a água que já está incluída na renda. Isto é bastante interessante e também é bastante bom vocês terem isto em consideração, porque os valores das rendas também vão ser mais altos ou mais baixos mediante o sítio onde vocês escolherem ir para a Suíça. Vocês façam uma boa investigação ou uma breve investigação, que também já terão acesso a algumas informações em relação a isto, por isso eu aconselho-vos mesmo a tirarem um pouco do vosso tempo a fazerem uma pequena investigação em relação a isto, porque vai-vos poupar dores de cabeça no futuro. Por isso, as coisas mais importantes são sem dúvida a localização e a língua, ok? E depois, por consequência, vocês vão ter que se preocupar então com os valores de renda, os valores de seguro de saúde, etc. Por isso, espero mesmo ter clarificado aqui a pergunta ao meu mano Ruben, e um grande abraço. A próxima pergunta foi feita pelo Nuno_1010. Muito obrigado pela tua pergunta, Nuno, e um grande abraço aí para casa, que é: como conseguiste arranjar emprego na Suíça? Quero deixar já bem claro que aquilo que eu vou dizer aqui não é o que vocês têm que fazer, mas sim, esta foi a minha experiência desde que eu vim para cá, para a Suíça, e para encontrar trabalho, para encontrar um emprego ou um trabalho, porque são coisas diferentes, ou para conseguir arranjar um sustento para poder manter-me aqui na Suíça e construir um futuro, assim como todos nós desejamos quando vamos emigrar para um país novo, uns menos, outros mais, porque há pessoas que também vão com o intuito de voltar e há pessoas que vão com o intuito de ficar no futuro. Vou voltar outra vez a falar no que falei há bocado, que é arranjar emprego aqui na Suíça numa fase inicial é algo que é extremamente complicado. Normalmente aquilo que acontece é, quando tu chegas à Suíça e não sabes falar a língua do sítio onde tu estás, ok? Neste caso, aquilo que te vão aconselhar a fazer é ir a agências de trabalho temporário. Agências de trabalho temporário que também temos muitas em Portugal, como a Manpower, Randstad, Kelly Services, etc. E normalmente esta é das primeiras coisas que vocês vão ter que fazer quando imigram para a Suíça. E normalmente aquilo que eu fiz, ok? Normalmente aquilo que eu fiz por consequência foi todos os dias, por exemplo, nos primeiros meses, na altura na altura quando eu vim, eu já tive a oportunidade de ter um contrato de trabalho com uma agência de trabalho temporário. Eu tive essa oportunidade. Que infelizmente, passado, se não me engano, de 15 dias a um mês, não me lembro agora do número de dias ou do tempo que foi específico, mas de 15 dias a um mês, infelizmente fui despedido dessa agência de trabalho.
O contrato ficou sem efeito, porque não era um contrato como nós chamamos em Portugal de efetivo, e daqui a um bocado também posso falar um pouco sobre isto. Acabei por ser despedido neste caso, ou dispensado, e acabei por ter que então, pelo meu próprio pé, voltar então a procurar trabalho. Qual foi o processo que eu tive neste caso? Todos os dias, como é óbvio, sábados e domingos muitas destas empresas ou destas agências vão estar fechadas, mas da semana, todos os dias, eu tentei ser sempre a primeira pessoa a chegar à porta destas agências de trabalho. Como é óbvio, vocês não vão conseguir fazer sempre isto, porque vocês vão chegar, por exemplo, na segunda-feira vão à Manpower, vão ser os primeiros a chegar à Manpower, vão lá estar, e depois às próximas agências onde vocês vão passar, vocês já não vão ser os primeiros, porque provavelmente já vão estar abertas, mas aquilo que eu aconselho é serem sempre os primeiros a chegar a estas agências de trabalho. E quando eu digo todos os dias, foi todos os dias sem exceção. E na região onde vocês estão, eu vou dar um exemplo. Eu estou em Sion, e eu fui desde Sion até Martigny e de Sion até Sierre. Isto, estou a dar estas duas referências, pois Martigny fica para um lado e Sierre fica para o outro, ok? Nesta região eu fui todos os dias a todas as agências de trabalho temporário que existiam aqui, todos os dias, ok? De manhã, saía de casa perto das 6:30 da manhã, para poder então ser das primeiras pessoas a chegar a estas agências de trabalho temporário, entregar o meu currículo, falar com alguém, e que por consequência, em minha sorte, em muitas dessas agências tinha pessoas portuguesas a trabalhar lá que me ajudaram muito, 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 e tenho-lhes a agradecer imenso. E para ser das primeiras pessoas a chegar, a entregar o meu currículo, a perceber o que é que existia naquele momento como oportunidade, e posso dizer que tive sorte, mas ao mesmo tempo era, por consequência, isso ia ter que acabar por acontecer, pois eu num espaço de 6 a 10 dias acabei por conseguir arranjar trabalho. Trabalho esse que foi na altura, se não me engano, foi numa oficina de carros. Consegui arranjar trabalho. E quando eu digo todos os dias, é todos os dias sem exceção, ok? De segunda a sexta-feira, todos os dias eu fui visitando estas agências, repetindo muitas delas, para que as pessoas percebessem que eu não tinha medo nenhum de trabalhar. Aquilo que eu queria era mesmo trabalhar, para poder então criar a minha oportunidade aqui no mercado de trabalho, ganhar a minha experiência, e por consequência acabas por aprender a língua, porque vais trabalhar, e não vai ser em todos os sítios que tu vais arranjar um trabalho e que vais ter pessoas portuguesas nesses mesmos sítios. E é por isso que eu também falo que o facto de vocês saberem falar a língua é extremamente importante nestes casos, pois muitas dessas agências, como eu estava-vos a dizer, vocês não vão ter pessoas portuguesas, vocês vão ter que saber-se apresentar, apresentar o vosso currículo, dizer a vossa experiência, e depois, por consequência, acabarão por ter então, mediante a experiência que vocês têm, a disponibilidade que vocês irão ter, vocês acabarão por arranjar um trabalho, e é garantido, porque uma coisa posso-vos dizer é que trabalho aqui não falta, na Suíça inteira. Emprego são outras coisas, ok? Trabalho e emprego são coisas diferentes. Trabalho vocês vão ter sempre, só têm aqui o procurar, insistir até não poderem mais, e é garantido que vocês vão conseguir arranjar trabalho, nem que seja ou nas vinhas, nem que seja a limpar ruas, nem que seja a fazer as estradas, seja a fazer o que for, vocês vão conseguir arranjar. Agora lá está, isto vai depender única e simplesmente de vocês e da vossa vontade de trabalhar ou de querer arranjar um trabalho. Esta foi a regra número 1 que eu tive para poder arranjar trabalho aqui na Suíça. Agora é assim, a língua, sem dúvida alguma que será algo muito importante. Se vocês souberem falar o francês e compreendê-lo, será sem dúvida alguma uns bons pontos de avanço para vocês, pois isto vai fazer com que vocês consigam se expressar, consigam entrar em contacto com as pessoas muito melhor, e depois, por consequência, com a experiência que vocês podem vir a ter, vai ser um ponto que ligará a outro e que claramente só vos irá ajudar e nunca prejudicar. Por isso é que eu falo que a língua não só é bom para vocês se adaptarem à cultura, mas mais importante ainda, é muito, muito importante para vocês conseguirem ter uma maior percentagem de oportunidade no mercado de trabalho. Depois de vocês conseguirem um trabalho, dependendo do contrato que vocês tiverem com a empresa, vocês vão ter uma autorização para trabalhar. Normalmente, se vocês tiverem um contrato, por exemplo, mesmo que seja
com uma empresa de trabalho temporário, aquilo que acontece é que vocês vão trabalhar através da agência de trabalho temporário, vocês vão trabalhar para uma empresa e depois existe sempre a possibilidade da própria empresa vos recrutar. E quando a empresa vos recruta diretamente, existe então a possibilidade também, não que não exista quando vocês têm a agência de trabalho temporário, atenção, mas normalmente quando trabalhas diretamente com a empresa, tens uma maior probabilidade em teres então depois o acesso aos permissos. Como eu falei há bocado, o permisso L, que é de 1 ano, renovável de ano após ano, e depois o permisso B, que é renovável de 5 em 5 anos. Isto vai depender do contrato de trabalho que vocês têm. Normalmente vocês têm o contrato de trabalho determinado, que se não me engano aqui chama-se de CDD, que é contrato determinado, não é? Ou CD, já agora até me esqueci da sigla, que é o contrato determinado, e depois vocês vão ter também o contrato de duração indeterminada, que é aquilo que nós em Portugal chamamos de ser efetivo, ok? Essa mentalidade aqui não funciona muito, ou essa psicologia aqui não, essa forma de pensar aqui não funciona muito, porque vocês podem ter esse contrato de trabalho, um CDI, que é Contrat de Durée Indéterminée. Vocês podem ter acesso a esse contrato logo na primeira instância com a empresa, vai depender daquilo que vocês fazem, o valor que vocês agregam a essa empresa e a experiência que vocês vão poder também agregar a essa empresa. Quando normalmente vocês têm o contrato então de 1 ano, vocês vão através da empresa, depois tem todo aqui o processo burocrático, não é? A papelada toda que têm que preencher, entregar nas comunas e etc, com as assinaturas e carimbos dos vossos patrões. Vocês então vão poder ter acesso ao permisso e, claro, depois vai mudar de cantão para cantão, que existem regras, porque aqui não só em Portugal, aqui também existe já a questão da imigração já em alto número, ok? Por isso, em muitos cantões eles já têm até medidas que podem fazer com que vocês, apesar, por exemplo, de terem um contrato, terem que ter outros requisitos para terem acesso aos permissos. Ok? Depois de vocês terem o permisso, seja o L ou seja o B, será muito mais fácil de vocês conseguirem ter emprego noutras empresas ou noutras áreas ou noutras oportunidades, pois as empresas que vos vão admitir já não vão ter esse processo burocrático. Ok? Ou seja, eu vou dar um exemplo. Se vocês chegam e não têm um permisso para trabalhar, há muitas empresas que logo de seguida vão-vos tirar da lista de candidatos principais ou de candidatos mais apropriados, porque têm esse processo da burocracia e dos permissos, que é uma responsabilidade também da empresa, que vão ter que agregar, e muitas dessas empresas neste momento, claro, não vão querer ter essa responsabilidade quando existe um leque de candidatos que já têm esses mesmos permissos. Por isso vocês já estão a conseguir perceber aqui o meu raciocínio. Se vocês já tiverem esse permisso, seja o L ou seja o B, será muito mais fácil para vocês poderem arranjar trabalho. Ou seja, por consequência, se vocês souberem falar a língua, vocês mesmo até o processo burocrático será mais fácil, e até para arranjarem trabalho, que depois por consequência vos dará acesso aos permissos para vocês poderem ficar aqui na Suíça e trabalharem sem qualquer tipo de problema. Próxima pergunta foi feita aqui pelo meu mano Farai King _Las Vegas. Um grande abraço aqui para o meu mano Farai King. Para quem não conhece o Farai também é um artista de música que é da minha cidade, que é de Braga. Por isso, shout-out aí para o meu bro Farai King. Se vocês não conhecem, entrem aí no canal do meu mano, interajam com ele, que ele também gosta muito de interagir com as pessoas que o fazem com ele, e prometo que vocês vão adorar a música dele, pois ele é um homem cheio de carisma e com uma história muito, muito bonita por trás para contar. Mais uma vez, um grande abraço para ti, meu bro, e obrigado pela pergunta. A pergunta é preferível viver perto da comunidade portuguesa ou no meio dos nativos? Mais uma vez, é bastante relativo e eu vou falar mediante a minha experiência, por isso vocês não podem tomar isto como a lei ou a regra, porque cada pessoa é uma pessoa. É bastante relativo, e relativo em relação à tua ambição e à tua maneira de pensar. Eu vou dar um exemplo. Se tu és uma pessoa que gostas de conhecer culturas novas, aprender mais acerca do país em questão tu estás ou do local em questão que tu estás, o ideal se calhar vai ser optares por um meio onde existem mais nativos. Isto fará com que tu melhores
muitas dessas tuas skills, e uma delas é a língua. Se tu, por consequência, te dares mais com os nativos ou estiveres mais no meio dos nativos, neste caso dos suíços, e na parte onde eu estou é dos suíços que falam francês, por consequência, tu acabarás por conseguir aprender a falar francês muito mais facilmente. No início, como é óbvio, todos sabemos, será mais difícil, mas nós somos os seres humanos, somos seres sociais, por consequência acabamos por nos adaptar e acabamos por aprender. Claro que umas pessoas mais difícil do que outras, mas eu vou falar da minha experiência. Eu, quando cá estive, como eu estava-vos a dizer, arranjei um trabalho, primeiro foi através de uma empresa nas obras, e trabalhava com maioritariamente portugueses. O meu francês aí não desenvolveu absolutamente nada, contudo também estive lá há pouquíssimo tempo. Logo a seguir, quando fui trabalhar para a oficina, estive lá durante, já não me lembro, mas estive lá uns meses, e foi um dos sítios onde o meu francês melhorou mais. E porquê? Não tínhamos, aliás, tínhamos portugueses, mas tínhamos pouquíssimos portugueses, ou seja, eu tinha que me desenrascar com o francês, não é? Por consequência, acabei por melhorar o meu francês, acabei por aprender muito mais facilmente a falar e a compreendê-lo naquele também ambiente, não é? Na oficina, e lembro-me perfeitamente que o meu francês deu assim um jump do dia para a noite. Ou seja, vocês acabam por ter que se meter mesmo numa situação desconfortável para poderem melhorar. E não há como fugir a isto. Isto é a melhor coisa que vocês podem fazer, é mesmo porem-se nesse desconforto, ok? Depois acabei então por sair da oficina, fui para trabalhar para outro sítio onde só se falava português. O meu francês estagnou. Depois desse mesmo sítio onde trabalhei, porque como eu estava a dizer era através de agências temporárias, acabei por sair desse sítio e fui trabalhar para o sítio onde estou agora, onde só se fala maioritariamente francês. O que é que acontece? O meu francês voltou a dar um jump muito, muito grande. Hoje em dia falo francês com muita mais facilidade. Não, claro que nada nem sequer chega a ser fluente, mas consigo ter uma conversa com qualquer pessoa, consigo perguntar seja o que for, se tiver necessidade de alguma coisa, se estiver à procura de alguma coisa na rua, quando vou ao supermercado, quando vou a qualquer sítio e preciso de alguma coisa, consigo falar francês muito, muito melhor do que quando estava a trabalhar e a envolver-me só com pessoas que falam português. Eu acho que se tu estiveres no meio dos nativos vai ser só uma vantagem para ti, principalmente pela linguagem, mas também depois não só. Acabas também por consequência ter um network muito mais saudável para ti, a nível de oportunidades. Acabas por conhecer pessoas com outras culturas, com outros conhecimentos, com outra experiência de vida, e isso só vai fazer com que tu tenhas mais oportunidade, não só no mercado de trabalho, mas até no teu cotidiano. Estás a entender? Eu acho que isso é muito bom, mas é como eu estava a dizer, isto é a minha perspectiva, é a maneira como eu olho para as coisas, não é? A questão cultural que me fascina muito a mim é em relação a teres hábitos diferentes num sítio diferente que não é o teu país. Por consequência, vais também depois procurar, sei lá, comidas diferentes, estilos de música diferentes, porque é numa língua diferente também. Tens aqui várias coisas que podem ser uma vantagem para ti, estás a perceber? E eu acho que é muito importante referenciar isto nestes temas, porque o ficarmos na nossa zona do conforto, quando por exemplo podia única e simplesmente lidar com português, só vai fazer com que não desenvolvas a tua língua, vais continuar e nem é a adaptar-se, vais continuar a lidar com pessoas que têm uma mentalidade muito parecida com a tua, porque vêm do mesmo país que o teu, e por consequência vão ter uma cultura muito parecida com a tua. E atenção, por exemplo, eu não troco a comida portuguesa por nada desta vida. Eu estou aqui e muitas das vezes com os meus amigos procuro restaurantes portugueses, mercearias portuguesas, que existem muitas mesmo, sítios com produtos portugueses, para poder ir buscar as minhas coisas da Tuga. Isso não há hipótese, como é óbvio, ok? Mas tudo que tem a ver com outras coisas, eu procuro sempre outros horizontes. Mas lá está, isto é a minha personalidade. Tudo o que eu falei, como eu disse, é à base da minha experiência aqui na Suíça como indivíduo, e muito pouco daquilo que eu falei poderá ser factual, porque como eu disse no início da conversa, somos todos pessoas diferentes, temos todas personalidades diferentes e lidamos com as situações e o ambiente que nos rodeia de uma forma completamente diferente. Mais uma vez, brigadão aí por essa pergunta, meu bro Farai. Estamos juntos e não se esqueçam de checar aí a música do meu bro. Tenho aqui mais alguns temas para falar com vocês, muito interessantes. E qual vai ser o primeiro tema? O primeiro tema
tem a ver com a toxoplasmose. E vocês perguntam-me assim, Tony, o que é a toxoplasmose? É uma infecção que é causada por um parasita chamado Toxoplasma gondii. Ok? Porquê é que eu estou a falar neste assunto? Ouvi há pouquíssimos dias, estava a ouvir um podcast, que é o podcast do Joe Rogan, que é Joe Rogan Experience, um episódio onde ele estava a falar com uma senhora que tem experiência com animais, mais propriamente lobos, que viveu a sua vida a estudar os lobos, e eles tocaram neste assunto. E porquê é que eu toquei neste assunto? A toxoplasmose foi feito uns estudos há pouquíssimo tempo que tem a ver com a relação de nós seres humanos, em muitos casos, ao facto de, por exemplo, pessoas que têm toxoplasmose, que estão infectadas pela toxoplasmose, com este parasita, têm a tendência a serem pessoas que arriscam mais. Vocês acreditam nisto? Isto é muito interessante. Mas pronto, vou passar aqui para a parte dos lobos primeiro e depois passo para a parte dos seres humanos. Um facto bué engraçado foi que os lobos que tinham uma maior prevalência com este parasita acabavam por ser os machos alfa das alcateias. Ou seja, eram aqueles que mais corriam os riscos e eram mais impulsivos e tinham menos receio de correr esses riscos e tomar estes impulsos. Eu achei isto bastante fascinante. E vamos ter aqui outros casos e outros factos que são bastante interessantes, porque também foram feitos estudos em relação a isto, ok? Mas eu achei esta situação dos lobos bastante interessante, pois no ser humano tem uma prevalência também neste aspecto bastante importante. A toxoplasmose normalmente está presente nos felinos, ok? Os felinos são, neste caso, a raça animal que tem mais prevalência a ter este parasita, e é por isso que, por exemplo, não sei se vocês já tiveram alguma familiar que está grávida ou não, ou que esteve grávida, muitas das vezes quando vocês vão ao médico com as grávidas, uma das perguntas que os médicos fazem é se têm gatos domésticos, pois as grávidas serão sempre aconselhadas a não mexer nas fezes dos gatos, precisamente por causa disto. Okay? Os gatos, muitos deles têm então a toxoplasmose, o que pode então passar para uma grávida porque tem um sistema imunitário muito mais baixo, e uma infecção por toxoplasmose pode ser muito má para tratar numa grávida, assim como pessoas que têm doenças que podem diminuir, neste caso, diminuir o sistema ou a capacidade do sistema imunitário dessas mesmas pessoas. Aqueles que têm mais contacto, como são os gatos domésticos, é por isso que os médicos acabam por dizer às pessoas que têm doenças do sistema imunitário para terem cuidado com as fezes, porque estas mesmas infecções são um risco muito grande. E factos bastante engraçados foi que os lobos que estavam infectados podiam ser então aqueles que tinham a mais probabilidade de ser os machos alfa, e um estudo que foi feito em seres humanos em relação à toxoplasmose foi em relação aos acidentes rodoviários. Como é óbvio, não é que eles sejam que a infecção por toxoplasmose tenha a ver com a incidência destes mesmos acidentes, ok? O que eu quero dizer foi que foi provado que uma grande maioria das vítimas mortais nos acidentes de viação, estas mesmas estavam infectadas com este parasita. Como eu disse, que não conclui obviamente que este parasita é responsável pelos acidentes, mas não deve passar ao lado que também possa não ser uma coincidência. A toxoplasmose infecta mais de 2 bilhões de pessoas no mundo, e embora raramente cause problemas graves de saúde imediatos, as infecções têm sido associadas a comportamentos de risco com uma maior propensão a acidentes de carro, neuroticismo. Estudos recentes sugerem que o parasita pode influenciar a personalidade e comportamentos arriscados nos seres humanos. E será que esses efeitos se estendem ao comportamento dos negócios? Que foi também um dos estudos que fizeram em relação a pessoas que são empreendedoras e a pessoas que estão envolvidas no mundo dos negócios. Os pesquisadores combinaram dados de estudantes universitários, profissionais de negócios e bancos de dados globais e descobriram que havia uma ligação bastante consistente em relação à exposição à toxoplasmose. Comportamentos empreendedores, que é, como eu estava a dizer, pessoas que gostam de correr riscos, ok, tomar riscos,
e tanto em nível local como a nível internacional. Isto é um facto bastante interessante e foi um tema que me chamou bastante a atenção. Estes achados destacam o papel oculto dos parasitas como possíveis influenciadores do comportamento humano e de resultados económicos a nível global. Vocês podem achar que isto é brincadeira, mas foram feitos estudos em vários países e em vários locais no mundo acerca disto. Além de infectar indivíduos, a infecção do Toxoplasma gondii também pode estar associada a possíveis impactos em nível cultural e económico dos países. Porquê? Eu vou-vos explicar porquê. Fizeram então aqui um estudo da prevalência deste parasita e chegaram à conclusão que, por exemplo, na Noruega existia apenas 9% de pessoas que estariam infectadas com o Toxoplasma. Mas no Brasil já chegou aos 60%, em muitos casos. O que é que isto verifica? Esta variação tem uma correlação positiva com o aumento de neuroticismo a nível nacional e uma correlação negativa com a qualidade das instituições e o desempenho económico dos países. Viram que também em países mais pobres, como neste caso foi indicado o Brasil, a prevalência desta doença normalmente, a prevalência deste parasita normalmente é mais alta. Isso pode nos dar alguns indicadores, como é óbvio, não é o catalisador de absolutamente nada, é só uma curiosidade. E então, tenho aqui mais um tema que é bastante interessante, que foi acerca de um clipe que eu vi há pouquíssimo tempo, que foi uma senhora que trabalhava que se não me engano já trabalhou, acho que era no setor financeiro da Microsoft em Portugal, que estava a falar em relação à produtividade e às horas de trabalho das pessoas em Portugal. E eu vou dar aqui, neste caso, aquilo que ela estava a falar neste vídeo, que foi que havia a questão em que Portugal, as pessoas, por apenas um colega às vezes sair 5 ou 10 minutos mais cedo do trabalho, mas ainda assim ter todas as tarefas que tinham sido propostas feitas, muitas das vezes era um motivo de implicância para os colegas. E isto revela o quê? Revela que as pessoas não é só porque trabalharam ou saíram mais cedo do trabalho que são menos trabalhadoras do que alguém que teve lá o turno todo. Tem tudo a ver com a produtividade. Infelizmente eu também albergo isto um pouco à cultura da mediocridade que existe em Portugal, porque muitas das vezes aquilo que existe é que as pessoas... Vou dar um exemplo, o facto de tu seres uma pessoa que se calhar em menos tempo fazes mais, vais ser visto com os olhos que não vão ser muito bons no contexto geral, no teu ambiente de trabalho. E só faz de ti uma pessoa mais produtiva, não faz de ti uma pessoa que quer faltar ao trabalho ou algo do género, só faz de ti única e simplesmente uma pessoa mais produtiva. E eu acho que isto são dados que muitas das vezes as pessoas saltam-lhes aos olhos e em vez de observarem o trabalho dos outros, podiam fazer o mesmo para melhorar o seu próprio trabalho. Mas pronto, isto aqui é só uma observação, ok? O tema em questão, aquilo que eu quero falar é que a relação entre as horas trabalhadas e a produtividade tem sido estudada há muitos anos, ok? Posso-vos dizer que já está a ser estudada desde os anos 20, desde 1920. Foi o primeiro estudo, que é um clássico, que foi feito numa fábrica da Ford, se não me engano. Exatamente. Foi um estudo feito clássico na Ford, que na década de 1920 descobriram que reduzir a semana de trabalho de 48 para 40 horas aumentou a produtividade dos trabalhadores. Ou seja, isto já nos diz muito sobre a parte produtiva de nós seres humanos, mesmo trabalhando menos 8 horas. Neste caso, ok? Que isto foi, um ato isolado nesta fábrica em específico. Ou seja, nós fomos mais produtivos com menos 8 horas de trabalho. Isto pode dizer muita coisa. Estudos mais recentes, como um que foi feito na Universidade de Stanford, apontam para que a produtividade por hora, a partir das 50 horas semanais, cai significativamente. Ou seja, a partir de 55 horas o trabalho adicional praticamente já não gera mais resultados. Ou seja, isto é muito importante de nós percebermos. E, além disso, o excesso de trabalho pode causar não só burnout,
como problemas de saúde e aumentar o absentismo. Claro, por consequência, porque as pessoas ao acabar por trabalhar mais, vai fazer com que elas queiram faltar mais ou tenham mais problemas de saúde. E isto aqui acho que não é uma surpresa para nenhum de nós, de nenhum de nós, não é? Já em setores que exigem criatividade e esforço mental, as longas jornadas são ainda mais prejudiciais porque a fadiga mental vai reduzir a qualidade do trabalho e a sua criatividade. Isto é mais do que óbvio, não é? Um exemplo muito interessante foi a comparação que fizeram entre a Alemanha e os Estados Unidos, porque na Alemanha a média de horas semanais trabalhadas é menor, mas o país tem uma produtividade por hora maior do que a dos Estados Unidos. Ou seja, isto mostra que mais horas trabalhadas não significa mais produtividade. Mas em resumo, as pesquisas mostraram que a chave para aumentar a produtividade é otimizar o tempo de trabalho e não simplesmente trabalhar mais horas. Trabalhar mais horas muitas das vezes só vai fazer com que vocês se fartem mais rápido do trabalho e essa produtividade acaba por cair. E aquilo que eu vou fazer para vocês que estão interessados neste tema é também na descrição vou deixar um link acerca de um estudo que foi feito e podem dar uma vista de olhos neste mesmo link, podem ver aquilo que vocês acham e tiram as vossas próprias conclusões dos factos, ok? E este episódio foi bastante interessante para mim, falei de temas que chamam-me bastante a atenção, mas que nunca pensei que me chamariam a atenção e gostava muito que vocês me dessem também outros temas que para vocês são interessantes e hoje vou dar-vos outra sugestão que é, deixem nos comentários de pessoas que vocês gostavam de ver aqui no podcast, pessoas que gostavam com quem eu estivesse a conversar. Eu tenho algumas em mente, como é óbvio, mas gosto sempre de saber aquilo que vai na vossa mente. Pessoas que possa ser interessante vocês ouvirem a conversar aqui comigo no nosso podcast acerca de temas em específico, principalmente pode ser autores de livros, pode ser cantores de música, aquilo que vocês acharem bom e que acharem adequado aos vossos gostos e interesses, ok? Mais uma vez quero-vos agradecer imenso por terem tirado um pouco do vosso tempo, por terem nos ouvido aqui mais. E é sempre um prazer estar aqui convosco. Bater estes assuntos para mim é sempre muito, muito bom porque alarga os nossos horizontes de conhecimento e faz com que a gente acabe por se reeducar e acrescentar um pouco mais àquilo que é a nossa sabedoria, não é? Como vocês já sabem, you already know who it is, baby. O vosso boy Tony the Dice. Muito obrigado a todos vocês e vemo-nos no próximo episódio. Mais uma noite, todas são a última. Deixa-me estar com os meus e com a minha música. Mataram mais um poeta. Eu vim de Braga, deixa a porta aberta. Tu, tira bilhete se quer escutar essa meta.